Este é um dos monumentos mais importantes dos Estados Unidos e recebe mais de 500 mil visitantes por ano. O Washington Monument foi construído em homenagem a George Washington, o primeiro presidente norte-americano. Mas ao observá-lo de perto, seja pessoalmente ou dando um zoom nas imagens, você verá que ele tem duas cores diferentes. Bem, isso não foi planejado por um designer, se é o que você está pensando. A Washington National Monument Society, que é a autoridade responsável pela construção, ficou sem fundos e o projeto foi suspenso na década de 1850. Foram necessários mais 25 anos para que a obra fosse concluída. Os 2/3 superiores do monumento ficaram prontos em 1884. Como foi usado mármore de um fornecedor diferente, considerando o tempo que havia se passado, foi difícil prever como esse material se comportaria no futuro. Estas duas partes aqui se pareciam muito no começo, porém, com o tempo, mais precisamente por causa dos ventos, chuva e erosão, acabaram ficando com tons diferentes. Tem ainda uma terceira porção de mármore, que dá pra ver só se você prestar bastante atenção. Inicialmente, os construtores foram à loja de um fornecedor de mármore de Massachusetts, mas na hora perceberam que as cores não eram iguais. Eles tiveram que trocar de fornecedor, mas foi um erro que resultou neste terceiro tom. Ele só é visto de frente, então a maioria das pessoas acha que o monumento possui duas cores. Os responsáveis pela obra notaram a diferença bem rápido e encontraram um tipo de mármore que se parecia com o primeiro. Mas o novo material também mudou de cor, por causa das condições climáticas. Você é do tipo de pessoa que gosta de navegar pelo Pinterest ou Instagram procurando seu próximo destino de férias? Então certamente já viu uma pequena cidade italiana chamada Cinque Terre. Ela é muito conhecida entre fotógrafos e viajantes em razão de suas construções de cores vivas, que acabam contrastando com o azul cristalino do mar. Essas casas possuem uma enorme gama de cores, de verde a amarelo e até rosa-choque, então dá pra entender a fama do local. A cidade parece mais uma pintura do que um lugar de verdade. Mas por que essas casinhas foram pintadas com cores tão vibrantes? Lendas locais dizem que os pescadores costumavam pintar suas casas de várias cores para que pudessem vê-las com facilidade lá do meio do mar, quando estivessem retornando do trabalho. Mas há algumas residências que são pintadas com uma cor específica, e seus moradores são proibidos por lei de mudá-la. É o caso da Cidade Rosa, como ficou conhecida Jaipur, na Índia. Ela possui várias construções com diferentes tons de rosa, desde o empoeirado até o fúcsia. Esse padrão de cor foi criado nos anos 1800. Dizem que o marajá indiano da época, Sawai Ram Singh, receberia a visita do príncipe Alberto da Inglaterra e quis desejar-lhe boas-vindas. E para isso pintou a cidade inteira de rosa. Mas aí fica a questão, por que escolheu essa cor e não outra? Bem, historicamente, ela representa boas-vindas e hospitalidade. Jaipur não é a única cidade monocromática do mundo. Sua versão azul fica no Marrocos e se chama Chefchaouen. Alguns moradores dizem que ela é pintada de azul para simbolizar a linda cor do mar Mediterrâneo. Outros consideram que esse tom mantém as casas mais frescas em dias de muito calor. Dizem até que isso pode afugentar os mosquitos. As pessoas acreditam que é uma cor que faz com que a construção se pareça com as ondas do mar, um lugar onde nenhum inseto vai querer estar. Agora, esta atração aqui se tornou o símbolo oficial da cidade mais romântica do mundo. La Tour Eiffel. Tô até sentindo o cheirinho de uma baguete recém-assada. Bem, parece que a Torre Eiffel também tem um segredinho relacionado à cor. Esse famoso monumento francês tem cor castanha hoje em dia. Mas nem sempre foi assim. O engenheiro responsável pela construção da torre, e que também deu a ela esse nome, se chamava Gustave Eiffel. Ele dizia que a primeira tinta usada na obra, um vermelho muito vívido, servia para protegê-la da ferrugem. Tipo o que foi feito na Golden Gate, em São Francisco, Estados Unidos. Mas desde que foi erguida, a Torre Eiffel já teve muitas cores, como ocre, amarelo e vários tons de marrom. Houve uma vez em que até foi usada uma tinta com efeito ombré. Isso fazia parecer que o monumento estava sumindo à medida que ia alcançando o céu. Acho que nunca ouvi uma história tão emocionante quanto a do vovô arco-íris de Taiwan. O nome dele é Huang Yunfu, e sua história começa no fim dos anos 2000.
Por ser o último morador de um vilarejo, as autoridades locais decidiram derrubar as casas de lá para construir um moderno complexo de apartamentos. Para lidar com sua tristeza e solidão, o homem passou a pintar as paredes das casas de lá. Ele começou desenhando pássaros e gatos e depois pessoas. Em 2010, um universitário ficou sabendo do projeto e resolveu ajudar. Ele fez uma campanha para arrecadar fundos e agora o vilarejo atrai um número impressionante de turistas todos os anos. Mais de 1 milhão. Com tanto sucesso, as autoridades acabaram desistindo de destruir a vila. E por falar em belos designs, existe uma biblioteca que se parece com uma prateleira gigante. Não é cena de filme. Alguém construiu mesmo isso. Uma das fachadas da Biblioteca Pública do Kansas se parece com um monte de livros enfileirados sobre uma prateleira. É mesmo incomum, considerando que cada livro tem mais de 7 metros de altura e quase 3 de largura. Nem é preciso ser fã de literatura para querer visitar o local, não é mesmo? A maior cesta do mundo não foi feita para gatos gordinhos. Na verdade, é um prédio. Sim, existe um edifício por aí que possui formato de cesta de piquenique. Ele fica em Newark, no estado de Ohio, e foi construído para servir como sede da empresa Longaberger, uma fabricante norte-americana de cestas artesanais de madeira. Essa obra é também reconhecida entre os profissionais como um dos exemplos mais famosos de arquitetura mimétrica, ou seja, quando um prédio é projetado para representar sua função ou finalidade. O edifício cobre aproximadamente 16.700 metros quadrados e custou cerca de 30 milhões de dólares para ser construído. A conclusão ocorreu em 1997. Com 7 andares e um átrio central, também possui um teto de vidro que permite que a luz natural entre. Esse cesto gigante também tem 2 alças grandes de aço. Elas são equipadas com elementos de aquecimento que não as deixam congelar, protegendo o átrio de vidro que fica logo abaixo de qualquer gelo que possa cair ali durante o inverno. Em Darmstadt, na Alemanha, existe um complexo residencial dos anos 90 chamado de Weissspirale. Ele possui um design maravilhoso e uma ótima história também. Esse nome significa floresta espiral. Isso remete ao formato da construção, bem como ao fato de que o teto é verde, mas não estamos falando de tinta verde. O prédio em espiral possui uma floresta incrível sobre o telhado, com árvores de bordo e limoeiros. Essa construção especial foi concluída no ano 2000, com 105 apartamentos de 100 janelas, cada uma com formato e tamanho diferentes. Com 12 andares, o prédio também possui uma cafeteria e um bar. E tem mais um detalhezinho interessante: cada canto da obra é arredondado. Se algum dia você estiver na cidade de Rotterdam, na Holanda, não deixe de visitar as Casas Cubo. Essas construções inusitadas ficam acima do nível do solo, em cima de uma ponte para pedestres, perto do centro e da estação de metrô Rotterdam Black. No século XX, Rotterdam foi destruída, por isso que mais tarde se tornou foco de designs arquitetônicos novos e criativos. A ideia do arquiteto holandês Piet Blom era projetar casas funcionais que também deixassem espaço para os pedestres passarem no nível do solo. Ele se inspirou em elementos simples, como florestas e árvores. Cada casa foi feita sobre um pilar hexagonal, uma construção feita de concreto e projetada para se parecer com o tronco de uma árvore. Cada um desses pilares tem uma escada que leva a salas de estar espaçosas. Outro exemplo de casa que parece ter saído de um conto de fadas é a Nautilus House, perto da cidade do México. Com formato de concha, também é uma das primeiras representações de bioarquitetura. O homem por trás desse design inovador é Javier Senozien. Ele se inspirou nos trabalhos de Gaudí e Frank Lloyd Wright. O próprio conceito de bioarquitetura define que as construções devem ser feitas com base em estruturas encontradas na natureza. Isso serve para lembrar as pessoas de sua história e tradições. A Nautilus House não tem muito espaço, de acordo com seus construtores, mas sua estrutura é resistente a terremotos e não precisa de manutenção. Sem contar as centenas de janelinhas coloridas de vidro que decoram a obra.